Bom, gente, esse é o nosso terceiro roteiro de estudo. Nós já estamos na nossa terceira semana de aulas remotas. Aqui nós temos as instruções, não mudou nada, né? Esse roteiro é valendo por 3 aulas. Nós temos aqui material para leitura e análise linguística, que é a parte de gramática. Vale as mesmas recomendações. Evite mandar mensagem em horários inoportunos, só se realmente você não tiver como falar em outro horário. Mande na atividade, mande sempre seu nome completo e sua turma, porque são muitos alunos. Vocês, como eu já sou professora de vocês desde o ano passado, eu já conheço todos. Mas quando mistura as atividades com as atividades dos meninos do sétimo, porque eu estou também com todas as turmas de sétimo, então fica complicado de eu saber quem é quem. Até porque às vezes tem alunos que mandam a atividade pelo celular do pai, do tio, do primo, e aí a foto que tá lá não é a sua. Então aí pra mim até eu saber de quem é a atividade dá muito problema, né? Então sempre coloque um cabeçalho com seu nome completo, a turma, né? Tipo 19A. Pronto, a turma, a série e a turma já resolve, tá bom? Essa semana nós vamos estudar sobre o gênero artigo de opinião e vamos relembrar algumas coisas de gramática que a gente estudou lá no finalzinho do ano passado. Eu tenho certeza que eu dei esse assunto para vocês, tem no caderno do ano passado, podem olhar. E assim, na parte do artigo de opinião, o que a gente vai continuar aprendendo? Que o artigo de opinião, ele é um texto breve, é opinativo, ou seja, o nome já diz, artigo de opinião. É a opinião de alguém sobre um determinado assunto. Geralmente os artigos de opinião são redigidos, são feitos por especialistas na área, né? Por exemplo, como a gente está nesse tempo de pandemia, se eu for ler um artigo de opinião sobre o coronavírus, então geralmente quem é que vai escrever um artigo de opinião sobre um vírus? Um infectologista, um médico infectologista, alguém que atue na área. É complicado um jogador de futebol, por exemplo, redigir um artigo de opinião sobre o coronavírus, porque não é a área dele, ele não conhece sobre o assunto, ele não tem conhecimento aprofundado sobre o assunto para discutir sobre isso, não é verdade? Professora, mas você não está falando de artigo de opinião? Não pode ser qualquer pessoa dando a sua opinião sobre determinado assunto? Até que pode, só que o artigo de opinião geralmente é um texto que circula no meio jornalístico. Então, descredibilizaria o jornal se o escritor do artigo de opinião, por exemplo, fosse um jogador e ele tivesse emitindo opinião sobre um vírus, por exemplo. Seria realmente... Ninguém iria botar fé nesse artigo, né? Escrito por um jogador de futebol, não tem nada a ver. Então, geralmente o artigo de opinião, ele é escrito por pessoas que são especialistas naquela área na qual ele está dando opinião, tá? Lembram que na primeira semana eu coloquei como atividade uma situação em que vocês usariam fatos e argumentos, né, para a mãe de vocês deixarem vocês irem para uma festa. Então, no artigo de opinião, a gente também usa fato e usa argumento. O argumento é a sua opinião, né? Você dá a sua opinião sobre um determinado assunto usando argumentos, fatos reais que embasem a sua opinião. Aqui eu coloquei, aprofundando conceitos, é um novo tópico que eu vou estar colocando vou procurar colocar sempre nos meus roteiros, porque vocês, até onde eu sei, não tem livro ainda. Então, vai ajudar bastante que vocês tenham esse aprofundando conceito, que são conceitos sobre o assunto que a gente vai estudar naquele momento, tá? Aí aqui eu coloquei um pouco sobre artigo de opinião. Então, olha só, o artigo de opinião geralmente é encontrado aonde? Em editoriais, né, em revistas, comentários de jornal, artigos de opinião. Como eu falei, ele está no meio jornalístico, tá? A parte de gramática, nós vamos estudar sobre os termos essenciais da oração. Nós já sabemos que os termos essenciais, o que é essencial é aquilo que não pode faltar. Então, os termos essenciais da oração é sujeito e predicado. Nós vamos estudar o sujeito, o predicado. O que é o predicado? É tudo aquilo que eu falo a respeito do sujeito. Olha só. Sujeito é o ser sobre o qual se declara algo. E o predicado, tá vendo aqui? E o predicado é tudo que eu digo a respeito do sujeito. Se eu digo assim, Joana é bonita. Quem é bonita? Joana. Então, Joana é o sujeito da minha frase. E o é bonita é o que eu digo a respeito da Joana. Então, tudo que eu digo a respeito do sujeito, tudo que eu declaro sobre o sujeito, isso é o predicado.
Olha, tem aqui um exemplo que eu acho que dá pra ficar bem claro. As ruas são intransitáveis. Qual é o sujeito? Quem é intransitável? A rua, né? As ruas. Então, quem é o sujeito? As ruas. O verbo, aí eu tenho um verbo de ligação, que é o verbo ser ou estar. Ele está ligando o sujeito ao seu predicado. As ruas ao fato de serem intransitáveis. Então, o verbo é são e o predicado são intransitáveis. Então, o predicado é tudo que se diz do sujeito. Então, separa o sujeito, o que sobrar é o predicado, tá? Então, nós vamos estudar, vocês vão encontrar questões sobre sujeito e predicado. Vão encontrar questões sobre conjunções. Nós estudamos isso aqui ano passado, sujeito e predicado também. As conjunções são palavras que atuam como elementos de ligação entre termos de uma oração, tá? Só lembrando, o que é oração, vocês também já sabem, mas tudo a gente estudou no finalzinho do 8º ano. E eu posso dizer porque eu era professora de vocês, né? Então, isso aqui eu posso dizer com conhecimento de causa que foi estudado tudo em sala. Eu tenho uma frase quando eu tenho um sentido completo. E eu tenho uma oração quando a minha frase tem pelo menos um verbo. Então, só para vocês começarem relembrando. Frase é qualquer enunciado de sentido completo. Então, se eu digo silêncio, eu tenho uma frase, teve sentido completo. Agora, para eu ter uma oração, eu preciso de uma frase e nessa frase tem por obrigação que possui um verbo. Se não tiver verbo, não é oração, é frase. Agora, para ser oração, tem que ter verbo. Então, as conjunções são os elementos que ligam essas orações. E aí a gente estudou também, né, que cada conjunção ela tem um valor semântico. Ela pode ter valor de adição. Olha aqui, ó, um exemplo das conjunções com valor de adição. Eu tenho aqui, ó, e, nem, também, bem, como. Estão vendo aqui? Eu posso ter conjunções com valor de adição. Aí eu posso ter conjunções com valor de adversidade. Eu posso ter conjunções com valor de alternância, né? As conjunções alternativas. Ou, já, ora, quer. Tudo isso você tem no caderno, gente. Eu posso ter as conjunções conclusivas, que dão aquela ideia de conclusão. Eu posso ter as conjunções explicativas, que dão ideia de explicação, né? E as orações coordenadas. Por que eu falei de conjunção antes de falar de oração coordenada? Porque você vai precisar saber todas essas conjunções que eu coloquei aí. É questão de decorar mesmo, decore uma por uma. Para quê? Para você saber o tipo de oração coordenada que você vai usar. Lembram o que é oração coordenada? Eu tenho duas orações, uma independente da outra e é ligada por uma conjunção que dá valor a essa minha oração. Olha só o exemplo. Vou marcar aqui o exemplo para que fique mais fácil para vocês visualizarem, tá bom? Olha só. Os sócios discutiram o plano econômico, voltaram o orçamento e encerraram a reunião. Os sócios, no exemplo acima, as duas primeiras orações estão ligadas por uma vírgula, mas a terceira foi ligada à anterior com a conjunção e. Prestaram atenção? Os sócios discutiram o plano de negócio. Uma oração. Qual é o verbo que tem aí? Discutiram, né? O verbo discutir. Votaram o orçamento. Votaram, né? O verbo é votaram. E encerraram a reunião. E a terceira oração, encerraram. Então, eu tenho duas orações que são simplesmente separadas por vírgula, mas as duas primeiras orações é separada da terceira por uma conjunção. E encerraram a reunião. Não é? Agora, nós temos aqui as atividades. Por que eu quis colocar se aprofundando conceitos? Para que vocês tivessem uma fonte para estudar esses conceitos, decorem mesmo, para que quando a gente faça a discussão das questões, você tenha base para entender a explicação de cada questão, tá? Então, daqui para o final da semana, antes de sexta-feira, eu posto o outro vídeo com a discussão da atividade, como eu fiz na semana anterior. Como são poucas, eu acho que talvez dê até pra gente fazer todas as questões. Mas, de qualquer forma, eu vou tentar separar aquelas que podem causar mais dúvida para explicar direitinho a questão, para você entender na prática como é que funciona as conjunções
dentro das orações coordenadas, como é que elas funcionam, como é que elas agem, como é que eu uso cada conjunção. Então, leia o material, estude o material, decore as regras e aí no próximo vídeo eu vou explicar as questões. Não tem como fazer milagre, não tem como eu fazer um vídeo explicando, você não pegou em nada e você aprender. Tá? Então não vai ter como. Você só vai aprender se for fazendo, se for errando. Então você precisa errar, você precisa tentar, você precisa botar os conceitos em prática, tá bom? Para que realmente você fixe esses conceitos. Olha só, aqui nós temos, eu vou marcar aqui para ficar mais fácil a visualização. Oi, Vi, beleza? Esse aqui é o nosso texto do projeto de fluência. Então, eu vou fazer a leitura do texto agora. Você vai escutar a minha leitura e vai gravar o seu áudio, tá? Esse é o texto da semana. Respeite a pontuação, tente respeitar a pontuação, tá bom? Aí o título eu vou repetir e aí você escuta a leitura com calma, treina e depois grava o seu áudio. Oi, Vi, beleza? Quero te contar um caso. Fui tentar um emprego como caixa de supermercado. Quando cheguei lá, era candidato para todo lado. Eu pensei, vai ser difícil conseguir. Só que aí me apareceu um homem na porta e fala: entra só candidato com experiência. Eu entrei correndo, só que lá dentro tinha gente demais e todos com experiência. Eu pensei de novo, vai ser difícil conseguir. Fiquei esperando o chefe para fazer a entrevista. Fiquei esperando com o coração na mão. O chefe chegou e meu coração foi a mil. E não é que era o Antônio, filho da Maria? Feliz da vida pensei, não vai ser difícil conseguir. Ele sabia até meu nome. A Maria você conhece. A Maria foi minha vizinha. A Maria e eu sempre fomos super amigas. A Maria e eu somos amigas desde criança. O Antônio você não conhece. O Antônio é filho da Maria. O Antônio eu conheci criança. E não é que o Antônio hoje é um homem feito. Graças a Deus não foi difícil conseguir um emprego, porque conseguir um emprego hoje em dia não é fácil. Aparece lá no supermercado, amiga. Dani Silva Menezes. Então, até nosso próximo vídeo. Tentem fazer as questões. Se tiver dúvida, mande mensagem com aquelas questões que causaram mais dúvidas, para que eu possa preparar um material mais explicativo para vocês, tá bom? Até a próxima.